Desde muito novinha eu sempre fui muito sonhadora. Tipo, de ter 5, 6 anos de idade e olhar assim e falar, ó, quando eu crescer eu vou ter aquele carrão. Sem ter nem um gatinho pra puxar pro rabo. Hoje faz sentido, mas lá atrás não conectava nada. Morando na roça, meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos. Eu sou a segunda mais velha, depois mais 2 irmãos. E eu já tinha isso desde muito novinha, eu não sei a idade, mas eu falava. E ainda eu vou ajudar minha família. Enquanto meu pai estava em vida, né, a gente era tudo uma criança, mas meu pai tinha condição financeira. Só que ele faleceu, minha mãe ficou com 27 anos e 4 filhos. Ele teve problema no coração, veia entupida. Na época não tinha solução como hoje, que é só desobstruir e fazer uma ponte safena. Minha mãe foi morar com meu avô, que é o pai dela. E tinha 14 filhos. Eu tenho 2 tios mais novos que eu. Então, você imagina a molecada como era. Eu sempre fui de falar coisas assim que não fazia sentido na época. Eu era doida, exibida, eram os termos assim, sabe? Com 6 anos eu já trabalhava na roça com a minha mãe porque eu queria ir, não é que eu era obrigada, mas eu não queria ficar em casa. Eu já comecei a ser remunerada e o dono da roça falava assim: vou pagar meio-dia pra essa menininha porque ela não para. Aí ele falava: você leva água pro povo lá no meio da roça? Um chapelão, eu ia levar água o dia inteiro, ganhava meio-dia. E falava para minha mãe, quando eu tivesse 18 anos, eu ia embora de casa. Mas o ir embora de casa era para ir em busca dos meus sonhos. Por quê? O jeito que a gente vivia até então era trabalhar na roça. Nesse meio tempo, a minha mãe casou de novo. Aí minha mãe teve mais 4 filhos, então mudava-se muito de cidade. Hora morava no sítio, hora morava em outra cidade. O que era 4 foi para 8. E os 4 mais velhos era responsável pelos 4 mais novos. E não fazia diferença que era só meio irmão. A gente não tinha diferença disso. É só que sempre aquela ideia de quando eu fizesse 18 anos. Teve um período que teve um fato bem assim, marcante. Que nós mudamos numa cidade que chama Sandovalina. Com 13, 14 anos a gente morava em Sandovalina. E aquilo que a gente achava que não estava bom onde a gente morava, que não tinha condição financeira, não tinha trabalho, piorou indo para uma cidadezinha desse tamanho. E lá a gente ia para a roça, literalmente todos os dias, capinar, estudava de manhã à tarde, a gente andava 40 minutos para ir para a roça a pé. Um dia eu cheguei para minha mãe e falei: se a senhora não quiser mudar, eu vou mudar sozinha. Eu vou pegar carona nas estradas, vou pegando, até chegar em Venceslau. Por quê? Eu fiz a comparação. Foi procurar a melhora, piorou. Eu falava: caramba, como que eu vou fazer alguma coisa, ter alguma coisa, crescer na vida, se eu não conseguir pelo menos fazer os estudos que todo mundo fazia, ou seja, estudar o ano inteiro e passar de ano. E a minha mãe ficou com medo. Foi aí que ela tomou a decisão e conversou com meu padrasto, foi maior auê. Não vou deixar minha filha sair por aí sozinha, eu vou. A gente voltou para Venceslau. Aí a gente não mudou mais. Consegui fechar os anos letivos, que a gente perdia ano letivo. Começo do ano trabalhava na lavoura, porque era safra. Colhia algodão. Eu colhia 120, 145 quilos de algodão. Eu pesava 45 quilos e colhia isso. Mais do que adulto. E era sempre eu e um irmão. Então, a gente era 2 parecidos e 2 diferentes. A gente conseguiu estabilizar os estudos aí, porque a gente trabalhava os 3 primeiros meses do ano na roça, entrava na escola atrasado, mas conseguia finalizar. Nesse meio período do ano, a gente trabalhava de babá, de doméstica, de faxina, com a minha mãe, era assim. Quando eu fiz 17 anos, eu não tinha conseguido concluir ainda todos os meus estudos do ensino médio. Eu trabalhei no frigorífico Caiova, que era o único emprego na época que pagava bem na cidade, o melhor. Só que aí você entrava tipo 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas, e você trabalhava até às 5h30. Quem não tinha experiência começava por pegar retalho. O que é retalho? Tem a esteira rolando e vai aqueles pedacinhos de carne, chama de retalho. A gente ficava fazendo a limpeza. Nessa época que eu entrei no frigorífico, tipo, em 6 meses, eu já tinha passado todos os setores e fui subindo de todos. Eu já ganhava a produção máxima. Na época, não usava essas luvas de metal para não cortar, era a mão e a faca. Então, ó, tá vendo isso aqui? É que eu tinha 17 anos, esse aqui, ó, arranquei quase fora, aí voltou, colou. Aqui, ó, um pedaço faltando, ó. Por quê? Porque se você errasse aquilo ali, torava o seu dedo. Com aquelas faconas afiadas mesmo, que você afiava naquelas fuzil, né? Afiava aquilo ali. Então, com 6 meses eu já tava nesse nível. Se o meu salário era 2.000, eu já tava ganhando 2.500 por conta da produção máxima. Mas assim, até então, tudo que a gente trabalhava era da casa. Não tinha esse negócio de trabalhar seu. Eu trabalhei 2 anos e meio lá, intencional. Por quê? Porque era ali que eu ia conseguir fazer meu pé de meia, era ali
que eu ia conseguir concluir os meus estudos. Comecei a negociar com a minha mãe para eu pegar um pouquinho, para eu ir guardando, para eu pegar os 3 anos, ou seja, primeiro colegial, segundo, terceiro, que eu não tinha concluído, para eu fazer em 1 ano. Para eu fazer em 1 ano, eu tinha que pagar. Quem pobre pagava a escola? Ninguém, mas eu paguei. Minha mãe deixou, eu pegava aquele dinheiro e eu fiz 1 ano, eu concluí os 3 anos que faltavam, para eu ter o meu certificado, se eu quisesse fazer uma graduação e tudo mais. Graduação essa que eu tô fazendo agora. Tô no 2º ano de estética e cosmética. Olha quantos anos passaram. Ó, uma chave, não tem idade, não tem limite, não tem hora para você realizar os seus sonhos. É a hora que você decidir. E quando você desbloqueia sua mente, quando você estica, você sabe que não tem limite, você faz tudo e mais um pouco. Hoje eu faço quantas coisas e consigo estudar ainda e consigo estar aqui, ó. Consegui concluir com 19 anos, não com 18. Eu adiei um pouquinho, você adia, mas você não desiste. Com 19 anos eu fui para Presidente Prudente, que era cidade grande, na época que eu conseguia, né?